emprego apropriado das formas verbais can, could e be able to é o que nós vamos ver agora com o Sidney. O sentido que se deseja dar à frase é o que vai definir o seu uso mais correto. Para expressar permissão, possibilidade ou habilidade, você tem à sua escolha a forma verbal mais apropriada. Acompanhe com o Sidney. E aí, gente, tudo bem? Pronto para mais uma aula de inglês? Mais coisa nova para você aprender? Correto. Então vamos lá. Com calma, porque até agora o que você aprendeu foi importante. Hoje começa coisa nova. Agora, o que você aprendeu até o momento? Você começou aprendendo tempos verbais, não foi isso? Você aprendeu presente, você aprendeu passado, participo passado, você aprendeu infinitivo do verbo, gerúndio, não foi isso tudo? Com ing, etc. Hoje a gente vai começar a ver outros verbos, tá bom? A gente vai começar a ver umas coisas diferentes aí. Que verbos que a gente vai ver? A gente vai ver os verbos anômalos, tá bom? Os verbos modais. Como é que são esses verbos? Eles são um pouquinho diferentes, tá? Diferente como? Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro verbo, que você já começa a ficar sabendo qual que é a diferença dele para os outros. Olha aqui, ó. Primeira diferença. Você tem aqui o can e could. Você já nota que o verbo só tem presente e passado. Ele não tem infinitivo, ele não tem particípio passado, tá? Em compensação, ele tem um sinônimo, que quer dizer be able to, ou seja, ser capaz de. Então, é o verbo poder, aqui você tem poderia, e aqui, ser capaz de. Então você já viu que é um verbo diferente. Ele não tem infinitivo e ele não tem exatamente um passado. Você tem uma forma equivalente ao passado, mas não é passado. Por isso que ele é um verbo modal, ele é um verbo diferente. Can you speak any foreign languages? Vamos ver o que quer dizer essa frase. Can you speak? Você que já estudou bastante verbo comigo, sabe que quando um verbo está na frente do sujeito, significa interrogação. Então aqui é o verbo poder ou saber. Você sabe falar alguma língua estrangeira? Você sabe falar alguma língua estrangeira? Olha, então aqui eu estou questionando o quê? Estou questionando a tua capacidade, se você sabe fazer determinada coisa. Então o primeiro uso desse verbo em inglês, o primeiro uso do can, é justamente para questionar a tua capacidade. Eu pergunto, você sabe dirigir? Can you drive? Tá, ok? Você sabe falar francês? Can you speak French? E assim por diante. Então, primeiro uso, tá? Você, por exemplo, quer então perguntar qual é a capacidade de alguém. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos ver para que mais ele serve. When Tom was 16, he could run 100 meters in 11 seconds. Então, quando o Tom tinha 16 anos de idade, ele conseguia correr 100 metros em 11 segundos. Vamos de novo. Quando o Tom tinha 16 anos de idade, ele conseguia correr 100 metros em 11 segundos. Então, olha aqui. Aqui, na verdade, o que você está mostrando? O que você está aqui colocando? Você está colocando uma capacidade no passado. Então, he could run 100 meters when he was 16 years old. Ele sabia, ele conseguia correr 100 metros, né, quando ele tinha 16 anos de idade, tá bom? Então, eu, por exemplo, sabia dirigir quando eu tinha 15 anos. I could drive when I was 15. Então já era uma capacidade que eu tinha no passado e desenvolvi até hoje. Ou não, né? No caso do Tom, ele corria 100 metros quando ele tinha 16 anos, hoje não corre. Tá bom? Vamos em frente, vamos ver mais exemplos, ó. I have not been able to sleep recently. Can has no present perfect. Vamos traduzindo tudo para você entender? I have not been. Olha, aqui é o be able to. Essa mesma expressão aqui, ó. Ser capaz de. Só que aqui ela está no presente perfeito. Por quê? Porque o can não tem presente perfeito. Can só tem passado e presente. Então ele não tem presente perfeito. Então você vai usar a expressão equivalente. Olha, I have not been. Eu não tenho sido capaz de dormir recentemente. Eu não tenho sido capaz de dormir recentemente. Então, uma falta de capacidade sua, que não tem acontecido recentemente, então você teria que expressar com o can. Mas o can é limitado, ele só pode ser usado no presente ou no passado. Ele não tem nem infinitivo e nem present perfect, então você vai usar o equivalente. Vamos ver mais exemplo? Um outro caso, ó, can has no infinitive. O can não tem infinitivo. Se ele não tem infinitivo, se você quiser, por exemplo, fazer futuro, o futuro você forma como? Com will mais infinitivo. Só que o can não tem infinitivo, então o que você tem que fazer? Usar a expressão equivalente, ó. Tom will be able to go with us. Tom
será capaz de ir conosco. Tom será capaz de ir conosco. Aqui embaixo, Jack had the ability. O Jack teve habilidade. Teve habilidade de fazer o quê? Ó, Jack was an excellent player. He could beat anybody. Então, Jack era um jogador excelente. Ele podia derrotar qualquer um. Então aqui eu estou colocando que ele podia derrotar, que ele tinha essa habilidade, que isso era uma habilidade, uma capacidade dele. Agora, se eu formar a frase diferente, olha o que vai acontecer, muda ligeiramente o sentido. Ó. Once, Jack had a difficult game against Alf, who played very well. Então, uma vez, o Jack teve um jogo difícil contra Alf, que jogava muito bem. Então, uma vez, o Jack teve um jogo difícil com o Alf, que jogava muito bem. However, Jack was able to beat him in the end. Olha, em vez de could, eu estou usando o passado de be able to. Jack was able to. Então, Jack, contudo, porém, Jack foi capaz de vencê-lo no fim. Então, contudo, Jack foi capaz de vencê-lo no fim. Então, aqui eu não estou falando da habilidade, mas alguma coisa que ele conseguiu fazer. Jack managed to do it. Então, quando eu faço a frase com o could, Jack could beat him. Jack pôde vencê-lo. Ele tinha a capacidade, ele era um bom jogador. Agora, Jack managed, quer dizer, ele suou. Jack was able to beat him in the end. Ele suou, mas ele conseguiu vencer o adversário no final, tá bom? Tem mais uns exemplos aqui para prestar atenção. Olha aqui, ó. There could be another rise in the price of gas soon. Então, there could be. There mais o be é a maneira de você falar o verbo haver em inglês, né? Então, usando could, there could be. Poderia haver, haver aqui, né? Poderia haver outro aumento no preço da gasolina logo. Então, aqui não é passado, é uma coisa que pode acontecer no futuro, é um condicional, né? Então, poderia haver um outro aumento, né, no preço da gasolina logo. É uma possibilidade incerta, mas é uma unsure possibility, né? Uma possibilidade incerta, não deixa de ser possibilidade. Why doesn't Tom apply for the job? Why doesn't Tom apply for the job? Então, por que o Tom não tenta aquele emprego? Por que o Tom não se inscreve para aquele emprego? He could get it. Ele poderia passar, ele poderia conseguir. Would be able to, ou seja, ele seria capaz de. Então aqui esse could tem a ideia de would be able to. É um condicional, né? Ele poderia passar. Bastante informação. Aposto que você nem lembrava que o can e o could podia ser tanta coisa. Você só sabia que o can era o verbo e o could, de repente, era o passado, entre aspas, dele. Agora eu estou dando informação a mais para você. Estou dizendo que o could não é só passado. Além de passado, ele pode ser condicional. Tá bom? Agora, você vai acompanhar comigo alguns exercícios aqui que eu preparei. Então, presta atenção e escolhe se você vai usar can, could ou be able to. Vamos lá? Então, aqui eu tenho use can, use could ou be able to, ou ainda could have, né? Poderia ter, para completar as sentenças. George has traveled a lot. He speaks 5 languages. Então, George viajou muito. Ele fala o quê? 5 línguas. O que eu vou colocar aqui para indicar essa capacidade dele? Can ou could? Can, né? He can speak 5 languages. É uma capacidade que ele tem. Por quê? Porque ele viajou muito, então ele sabe falar 5 línguas. Nota que você usa can, terceira pessoa, não usa S no verbo. Não precisa de to para juntar com outro verbo, tudo isso, né? Então preste atenção no seguinte. Presta atenção que o can, como bom verbo modal que ele é, você não vai usar S na terceira pessoa. Então eu falo he can speak, he can drive, etc. E nem precisa de um to para ligar com outro verbo como normalmente a gente faz. Agora vamos ver mais um exercício. Olha aqui, ó. I have not finished my job in time. Opa, have not. Se tem have not aqui e não tem um to, né? Eu vou ter que usar o que depois? Present perfect. Eu vou ter que usar presente perfeito. O can não tem presente perfeito, mas o be able to tem. Então, como é que fica? Isso. I have not been able to. Eu não tenho sido capaz ou eu não fui capaz de terminar meu serviço a tempo.
Tudo bem? Então você percebe que não tem presente perfeito, você tem que apelar para o sinônimo. Vamos ver mais um exemplo, ó. She cannot sing now, but when she was a child. Então ela não consegue, não sabe cantar agora, mas ela quando era criança. Quando ela era criança, ela tinha a habilidade de cantar, ela sabia cantar. Aqui então, no presente você está usando can, habilidade no presente. Para usar no passado, o que a gente usa? Could. Então, she cannot sing now, ela não sabe cantar agora, ela não consegue cantar agora, mas ela conseguia quando ela era uma criança. Tudo bem? Percebeu? Habilidade no presente, habilidade no passado. Olha o outro exemplo aqui, ó. Did you persuade them? Você persuadiu, você os convenceu, convenceu eles. Lembra desse pronome? É o que você usa depois do verbo, né? Então, você os convenceu. Yes, it was difficult, but I persuade them. Yes, it was difficult. Sim, foi difícil, mas eu persuadi-los. Como é que você vai responder aqui, hein? Ah, muito bem. Por que was able to e não could? Porque foi uma coisa que deu trabalho, que foi de ocasião, né? Eu fui capaz de convencê-los. Então não era uma coisa que eu tive a capacidade, né? Foi uma coisa que eu consegui, porque foi difícil, mas eu fui capaz de convencê-los. Então não é um caso de capacidade no passado, tá? É um caso de você ter trabalho. Managed, lembra quando o Tom lá ganhou o jogo? Então he managed to win Jack, né? O Jack ganhou o jogo. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Presta atenção. Where can I go for the next holiday? Então, onde que eu posso ir para no próximo feriado, né? Onde que nós podemos ir no próximo feriado, que é nós. Onde nós podemos ir no próximo feriado? We go to the beach. Aqui você está dando uma possibilidade. Uma possibilidade o quê? Nós vamos à praia. Uma possibilidade pequena, né? E para você falar de uma possibilidade incerta, o que você usa? Can ou could? Nós podemos ir para a praia ou poderíamos ir para a praia? Poderíamos, né? We could go to the beach. Nós poderíamos ir para a praia. Tudo bem, né, gente? Eu acho que deu para aprender bastante sobre can e could. Vai ter mais à frente, vai ter mais verbo modal, então preste sempre atenção. Por enquanto, so long. Bye, bye. Você vai ver agora com o Sidney o emprego de alguns verbos ingleses que têm quase a mesma tradução, mas são usados em situações diferentes. É o caso dos verbos must, have to e must have, que podem significar obrigação, necessidade ou comando, mas serão usados de acordo com a ênfase que você quer dar a uma mensagem. Hello, everybody. Tudo bem por aí? Presta bastante atenção na aula de hoje, que a gente vai continuar vendo o verbo anômalo, tá bom? São aqueles verbos que são diferentes dos tempos verbais que a gente estava prestando atenção, estudando e aprendendo anteriormente, tá? O verbo de hoje é o must. O must indica obrigação. A tradução dele ao pé da letra é dever. Então, quando eu falo, por exemplo, I must study, eu devo estudar. You must study, você deve estudar. Como qualquer outro anômalo, ele não vai usar S na terceira pessoa, ele não vai admitir gerúndio, ele não precisa de to para se conectar a outro verbo, tá bom? Vamos ver aqui os exemplos com o must para que você aprenda melhor, para que você consiga entender melhor o assunto, tá? Let's go. Olha aqui, ó. Must é igual a have to, em termos, né? Must, dever, é igual a ter que. Se você deve fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, oh dear, meu amigo, it is later than I thought. É mais tarde do que eu pensava. I must go now. Eu devo ir agora. Ou então, I have to go now. Então, quando você fala I must go, eu devo ir. Nota que você não precisa usar o ter, né, o to, para ligar um verbo ao outro. Agora aqui você precisa. I have to go now. Eu devo ir agora. I have to go. Preciso usar. A diferença de I must go para I have to go. O que você acha que é? Qual é a diferença entre você dizer I must go, eu devo ir, e I have to go, eu tenho que ir? Parece que quando eu digo I must go, eu devo ir, você está concordando com essa obrigação, não tá? I must go, eu devo ir. Você também está de acordo com isso. Agora, I have to go é independente da minha vontade. I have to go, eu tenho que ir, pronto, acabado. I have to work, eu tenho que
que trabalhar. I must work, aí eu tô de acordo. Aí eu vou falar, você é mentiroso, né? Tudo bem? Vamos ver aqui, mais uma frase, ó. I had to go to the hospital yesterday. Eu tô usando had, que é o passado de have. Você notou que must não tem passado, que ele só tem presente? Então, para você usar o sentido de obrigação no passado, você vai usar o equivalente no passado. O equivalente é have to, você usa had to. E ó aqui o que ficou, ó. I had to go to the hospital yesterday. Eu tive que ir ao hospital ontem. Isso para você falar no passado. Então você está percebendo para que servem as expressões equivalentes? São justamente para cobrir as limitações dos verbos modais, tá? Então, por exemplo, no can e could você tinha o be able, que era para cobrir quando você queria fazer futuro, quando você queria fazer present perfect. Agora aqui o must é só presente, é mais restrito ainda. Então o have to vai ter que se virar para cobrir todas as outras deficiências. Vamos ver mais um exemplo, ó. He may have to go to the hospital. He may have to go to the hospital. Aqui eu estou usando o infinitivo, have to, porque eu estou usando depois do may, que é o verbo poder, né, que indica possibilidade. Ele pode ter que ir para o hospital. Ele pode ter que ir para o hospital. E we have never had to go to the hospital. Nós nunca tivemos que ir ao hospital. Nós nunca tivemos que ir ao hospital. Então, tanto aqui que você tem que usar infinitivo, tanto aqui que você tem que usar present perfect, você vai fazer a opção pelo equivalente, pelo have to e não pelo must. Então, para isso que serve a expressão equivalente ao verbo anômalo. É sempre para você conseguir achar o caminho que o verbo às vezes não acha, porque ele é limitado. Vamos dar uma olhadinha em mais exemplos aqui? Presta atenção. I promised I would be on time. I mustn't be late. Então, eu prometi que eu estaria no horário. Eu prometi que eu seria pontual. Seria pontual. I mustn't be late. Eu não devo me atrasar. Ou seja, eu não posso. Esse mustn't poderia ser substituído pelo can't. I can't be late tem o sentido de proibição. Eu não posso me atrasar. Eu não devo me atrasar porque eu prometi que seria pontual. Tá ok? Então aí você tem meio que uma interação entre o can e o must, justamente porque você está dizendo de uma proibição, você está falando de uma proibição. I mustn't stay, eu não devo ficar. I can't stay, eu não posso ficar. Tá ok? Vamos em frente aqui? He can stay in bed this morning. Ele pode ficar na cama hoje de manhã. Once he doesn't have to go to work. Once he doesn't have to go to work. Uma vez que ele não tem que ir trabalhar. Uma vez que ele não tem que ir trabalhar. Ele pode ficar na cama hoje de manhã, visto que ele não tem que ir trabalhar. Esse doesn't have to, esse have to aqui, eu posso substituir por need to. Quer dizer, ele não tem que trabalhar ou ele não precisa trabalhar. Aí quando você usa o have to na negativa, você está indicando o quê? Uma não obrigatoriedade, uma desobrigação. Tá ok? Vamos ver mais alguns usos aqui de must have to? Presta atenção. Carol knows a lot about films. Então a Carol conhece, ó, S na terceira pessoa para Carol, né? Conhece muito sobre filmes. She must go to the cinema a lot. Ela deve ir ao cinema muito. Ela deve ir muito ao cinema. Então, esse sentido aqui de ela sabe muito sobre filmes, ela deve ir muito ao cinema, o que é isso? É uma obrigação? É o quê? É uma dedução, é uma lógica. Se ela sabe muito sobre cinema, ela deve ir bastante ao cinema, não é isso? É uma dedução, então, para você usar must. Então, além de indicar obrigação, ele indica também dedução. Deve ser umas 3 horas. It must be 3 o'clock. Vamos ver mais aqui exemplos, ó. I made a lot of noise when I came in. Então, eu fiz muito barulho quando eu cheguei. Eu fiz muito barulho quando eu entrei. You must have heard me. Você deve ter me ouvido. Você deve ter me ouvido. Eu fiz tanto barulho, eu fiz um monte de barulho quando eu cheguei e você deve ter me ouvido. É uma dedução minha, você deve ter me ouvido. Isso aconteceu no passado, né? Eu cheguei, fiz aquele barulhão todo, você deve ter me ouvido. Então, quando você quiser indicar passado, você vai usar must have, tá bom? Agora, vamos então ver se você entendeu
todos esses exemplos e se você consegue ser capaz de resolver alguns exercícios. Vamos lá então? Presta atenção comigo. You have been traveling all day. You be tired. Então você tem estado viajando, ou você está viajando o dia inteiro. Você estar cansado. Olha, você tem que completar sentenças usando must, have to ou must have. Se eu colocar must, você deve estar cansado. Se eu colocar have to, you have to be tired, você tem que estar cansado. You must have, não vai nem dar aqui. O que eu vou colocar para indicar? É uma dedução, não é, gente? Você está viajando o dia inteiro, então você deve estar cansado. You must be tired. Percebeu? Você usou o must aí para indicar o quê? Uma dedução. Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui, ó. The telephone rang, but he didn't hear it. He been asleep. Então, o que eu estou dizendo? Que o telefone tocou. É o passado do verbo, né? O telefone tocou. Mas ele não ouviu. Ele... tararará, estado dormindo. Estado. Se aqui é estado, então tem que ter alguma coisa aqui para justificar o present perfect. O que você vai usar? Must have. He must have been asleep. Perfeito. Então o telefone tocou, mas ele não ouviu. Ele deve ter estado dormindo. Ou ele devia estar dormindo. Alguma coisa assim na hora de você traduzir. Mas é uma dedução no passado, né? Ele deve ter estado dormindo. Tudo bem? Quem te deu a dica naquela frase ali? Foi o been, não foi? Porque been é participo passado, tem que usar have ou has antes dele, não é isso? Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui, ó. Anne was feeling ill last night. She to leave the party early. Anne was feeling ill. Então, a Anne estava se sentindo mal ontem à noite. Ela sair da festa cedo. Ela estava se sentindo mal. E ela o quê? Ela teve, né? Ela tinha que sair da festa, ela teve que sair da festa cedo. Nota que tem um to aqui ligando com esse outro verbo. O que você vai usar na lacuna? She had, né? O passado do have. Então, Ana estava se sentindo mal. Ela teve que sair da festa. Então, aqui não dava para usar must, porque a frase estava no passado. Você teve que usar o passado do have to, que é had to. Ela teve que sair da festa cedo. Tudo bem? Então, nota que o have to não tem, o must não tem passado. Você usa o passado do have to nesse tipo de frase. Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui. We had free tickets for the concert. Nós tínhamos o que? Free tickets, ingressos grátis para o concerto. So we didn't pay to get into it. Então nós não pagamos para entrar. Nós não pagamos ou não foi necessário a gente pagar. Se não foi necessário, o que você tem que usar aqui? Isso, we didn't have to pay to get into it. Nós não tivemos que pagar para entrar no concerto. Então você usa o have to para indicar a não obrigação, a não necessidade. Tá ok? Presta atenção, vamos ver mais um exemplo, o último de hoje. Olha lá. I don't want anyone to know. Eu não quero que ninguém saiba. You tell anyone what I said. Você dizer a ninguém o que eu disse. Então vou proibir você, eu não quero que você diga a ninguém. Por quê? Porque eu não quero que ninguém saiba. Eu não quero que ninguém saiba. Então, o que você vai dizer aqui para proibir? You mustn't. Então você não deve contar a ninguém. Nota, não usa to para ligar com outro verbo, etc. Não deve contar a ninguém o que eu disse. Ótimo, né? Vamos ver agora um pedacinho aí de um provérbio, tá? Um provérbiozinho pequenininho para que você aprenda um pouquinho mais de vocabulário. Então, presta atenção, traduz comigo. Vamos ver se você é capaz, eu acho que já dá, né? Então, vamos lá, olha aqui. People who admit they are wrong get a lot farther than people who prove they are right. Então, people who admit they are wrong get a lot farther than people who prove they are right. Vamos traduzir? As pessoas que admitem que elas estão erradas chegam muito mais longe que as pessoas que provam que estão certas. As pessoas que admitem que estão erradas chegam muito mais longe que as pessoas que provam que estão certas, do Barry Pfizer. Concorda? Não concorda? Anota, hein? Se você admite o erro, você chega mais longe do que tentando provar o tempo todo que você está certo. Você não concorda? Bom, gente, por hoje é só. Aprendemos o must
e o have to, que é o equivalente. Próxima aula tem mais, presta atenção. So long. Você vai ver hoje com o Sidney como empregar corretamente as formas verbais may e might. Mas é bom você guardar na memória essa dica. May emprega-se para todas as pessoas no presente e no futuro. E might para todas as pessoas no passado e no condicional. Hello everybody, mais uma aula hoje, mais uma aula que você vai ver mais um pontinho de estrutura da língua inglesa, como é que a língua inglesa funciona, etc, tá? Nós estamos nos concentrando agora nos verbos modais, tá? Aqueles que só têm uma ou duas formas, não tem infinitivo, não tem futuro, não tem gerúndio, não tem S na terceira pessoa, não tem nada. Mas ele tem algumas características. Por exemplo, nunca vai S na terceira pessoa, você liga ele com outro verbo sem to e tudo mais. Ele sempre precisa estar ligado a um outro verbo no infinitivo e tudo mais. Então, nossa aula de hoje nós vamos ver essas pequenas e grandes possibilidades. Bom, para você indicar possibilidade em inglês, você vai precisar também de um verbo anômalo, tá? E que verbo anômalo vai ser esse? Vai ser o verbo may e, de certa maneira, o passado dele, might. Vamos dar uma olhadinha? May e might, eles querem dizer, né, poder ou poderia. Então vamos ver dentro de uma frase, por exemplo. He may be in his office. Ele pode estar em seu escritório. Ou he might be in his office. Ele poderia estar em seu escritório. Basicamente, não há diferença entre essas duas frases, tá? Elas são iguais. A diferença pode aparecer que com o may você tem uma possibilidade um pouco maior do que com o might. Então aqui ele pode estar no escritório e aqui ele poderia estar no escritório. Tá ok? Então a diferença básica é essa. Com o may é uma possibilidade um pouquinho maior do que com o might. Mas quase que tá ali bem perto. Tá? Vamos dar uma olhadinha em mais exemplo? Olha aqui, ó. As Anne didn't answer the doorbell, she might have been in the shower. Então, como a Anne não respondeu, olha, passado, didn't, né? Então, como a Anne não respondeu a campainha da porta, não atendeu, né, a campainha da porta, ela poderia ter estado no chuveiro, ou ela poderia ter estado no banho, ou ela podia estar tomando banho. Esse may aqui, esse might, eu poderia também substituir pelo may, ou não? Acho que não, não é bom, né, gente? Pelo seguinte, pelo uso de did. Então aqui é did, é passado, então é melhor você manter tudo no passado. Did combina com might, tá ok? Você tem essas concordânciazinhas verbais também para você encaixar, né? Presente com presente, passado com passado, tá ok? Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui, ó. May you have a very happy birthday. Aqui não tem absolutamente nada a ver com possibilidade, tá? Que nem tinha aqui em cima. Aqui tem a ver pelo seguinte, você está tendo um desejo que você tenha um feliz aniversário. Então esse may, ele serve para você desejar alguma coisa de bom para alguém. Que você tenha um feliz aniversário. Eu posso falar, may you have a very happy Christmas. May you have a very good weekend. Então que você tenha. E aí nesse caso a gente usa normalmente o may e não o might. Agora vamos ver então alguns exercícios com may e might, ou então may might have, tá? Para que você aprenda como é que eu uso um ou outro para indicar as possibilidades. Vamos lá? Olha aqui. Complete essas sentenças com may ou may have, might ou might have. Do you know if Anne likes ice cream? Então você sabe se a Anne gosta de ice cream? I'm not sure, eu não tenho certeza. She like ice cream. Ela gostar de sorvete. Ela pode gostar. Então o que eu vou usar aqui para indicar uma possibilidade? She may like ice cream. Ela pode gostar de sorvete. Ou se a possibilidade for pequena, né, eu não tenho certeza, tal, não sei o que eu posso usar? She might like ice cream. Então, aqui no might não é exatamente o passado de may, ele só indica uma possibilidade talvez um pouquinho mais fraca de que com o may. Mais uma vez, você tem o uso de may e might aí como verbo anômalo, significa que você está usando o verbo sempre naquela maneira e o verbo seguinte tem que estar sempre no infinitivo, etc, etc. Nunca recebe S, não recebe gerúndio, tá? Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui. Do you know if they were looking? Então, você sabe se eles estavam olhando? Você sabe se eles estavam olhando? I don't know, eu não sei. They been looking. Opa, aqui tem um been, não tem? É particípio passado. Então eu tenho que usar